Alô pessoal, tudo beleza? Vamos então fazer uns cálculos aqui de domínio de uma função. Então, se eu tenho uma função y igual a 5 menos x, você veja que essa função aqui não tem restrição. Qualquer que seja o valor de x, ele vai ter um valor para y aqui. Então, o domínio dessa função é qualquer número real, né? Então, o domínio dessa função, ele é o conjunto dos números reais. Não tem restrição isso aqui, né? Vamos verificar aqui para você entender melhor. Vamos escrever essa função no GeoGebra. Y igual a 5 menos x. Você vê que qualquer valor para x corresponde a um y, né? Então não tem restrição esta função aqui, ó. Certo? Beleza? É uma função contínua. Voltamos lá então. Vamos ver essa outra aqui, ó. Esta aqui já tem restrição, porque o índice da raiz quadrada de número negativo não existe. Para ser raiz quadrada existir, ele tem que ser maior ou igual a zero, esse radicando aqui, ó. Se o índice da raiz for par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero, no mínimo, né? Então, como o índice aqui é 2 aqui, né? Então, a condição de existência aqui para este tipo de função é que 6 menos 2x, ele tem que ser maior ou pelo menos igual a zero. Então, menos 2x, ele é maior ou igual a menos 6, certo? Multiplica por menos 1, 2x tem que ser menor ou igual a 6. Divide tudo por 2, né? O x tem que ser menor ou igual a 3. Então, o domínio dessa função aí é que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x ele é menor ou igual a 3. Uma outra notação aí podia ser essa notação também muito usada aqui, ó, domínio da função. Ele vai qualquer número do menos infinito aberto, né, o menos infinito aqui sempre é aberto, até o 3 fechado. O que é 3 fechado? Que entra o 3 também aqui, entra no intervalo desse domínio aí, né? Então, ele vai do menos infinito até o 3. Qualquer número real do menos infinito até 3. Vamos ver aqui no GeoGebra. Vamos escrever essa função aqui no GeoGebra. Y é igual a raiz quadrada de 6 menos 2x. Olha aqui, ó. Você veja que esta função só existe até o 3 aqui, ó. Inclusive o 3, mas se for maior que 3, não existe. Então, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 3. Tá? E ele vai até o menos infinito aqui, ó. Para a esquerda não tem fim isso aqui. Mas para a direita só até o 3. Beleza? Fazer mais esta aqui. Bom, esta aqui, veja que tem duas restrições aqui, porque é a raiz quadrada, né? Então, a condição de existência aqui olhando no numerador, é que o x mais 3, ele tem que ser maior ou igual a zero. E esse denominador aqui não pode ser zero. Então, esse x mais 2, ele tem que ser diferente de zero. São duas restrições aqui, né? Então, o x tem que ser maior ou igual a menos 3. E o x tem que ser diferente de menos 2. Certo? Então, a solução para este problema aqui é o seguinte. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3, a menos 3, maior ou igual a menos 3. Mas também ele tem que ser o x tem que ser diferente
diferente de menos 2. Então esta é a solução aqui. Vamos fazer aqui no GeoGebra para nós verificar se é isso mesmo. Arquivo novo, não gravar, e vamos escrever aquela função ali. Y é igual a SQRT de x mais 3 dividido por x mais 2. Teclo Enter e veja uma coisa aqui, ó. Qualquer valor da função, se ele for maior que menos 3, mas ele não pode ser 2, pode ver que ele nunca chega no 2 aqui, ó, nunca chega no menos 2, E aqui também ele nunca vai chegar no menos 2. Então esta função, o domínio dessa função, o x tem que ser maior ou igual a menos 3, mas também tem que ser diferente de menos 2. Beleza? Entendeu? Partir para outra. Isso aqui lê-se y igual a logaritmo nepereno de x. Logaritmo natural de x. Esse logaritmo natural, a base desse logaritmo aqui é e. E é um número irracional. 2,718 e continua aqui, ó. Não sei o resto. Esse não tem fim esse número aqui. Esse número aqui é muito usado na matemática. No cálculo isso aqui é muito usado. Esse logaritmo natural aqui, certo? Na base E por causa desse número aqui, que é muito importante esse número aqui para o cálculo, você vai ver. Bom, o domínio dessa função aqui. O domínio de um logaritmo de um número, o logaritmo de um número, ele tem que ser, o logaritmo não, o logaritmando aqui, esse logaritmando aqui, ele tem que ser maior que 0. Só existe logaritmo de número maior que 0. Mas o logaritmo, só existe logaritmo, aqui ó, veja uma coisa, só existe logaritmo de um número maior que 0. Mas o logaritmo de um número pode ser negativo. Agora, esse aqui não pode ser. Porque o que é a definição do logaritmo? Desse aqui, por exemplo, é que se eu pegar a base E elevar a y, vai ter que dar um x. Certo? Então, este y pode ser negativo. Agora, esse x aqui não pode ser negativo, certo? Esse x aqui não pode ser negativo. Bom, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x ele é maior que 0. Certo? O x tem que ser maior que 0. Porque qualquer e elevado a y vai dar maior que 0. Qualquer e. Qualquer número aqui. Aliás, o e. Aliás, o e é um número, né? Não é qualquer e. O e é um número. 2,71. Elevado a y, isso aqui continua, né? Ele vai dar maior que 0. Qualquer que seja y. O y pode ser até negativo aqui, ó. Não tem problema. Mas ele vai dar maior que 0. Vamos verificar isso aqui no GeoGebra. Vamos fazer essa função aqui no GeoGebra. Y igual a ln x. Ó, veja. Tem que ser maior que 0. O logaritmo de natural de 1 é 0. O logaritmo de 1 em qualquer base. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. O logaritmo pode ser menor que 0. Mas não existe logaritmo de um número negativo. Não existe logaritmo de um número negativo. Você tem que ver o logaritmo. Aqui, ó, não existe o logaritmo. O x negativo não existe. Agora, o y negativo pode, né?
Então, o logaritmo de um número pode ser negativo, mas não existe logaritmo de número negativo. Entendeu? Por exemplo, aqui é na base E. E é 2,71. O logaritmo de E, na base E, é 1, né? O logaritmo de E, na base E, é 1. Aqui, ó. Veja aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Se o logaritmo for de um número, o logaritmo de um número entre 0 e 1, excluindo só 0, ele vai dar menor do que 1, né? O logaritmo de 1 é 0. Menor que 0, aliás. Menor que 0. O logaritmo de um número entre 0 e 1 é menor que 0. Pode ver aqui, ó. Se o número for menor que 1, ele vai dar, o logaritmo é menor que 0. Então, não existe logaritmo de número negativo. Mas o logaritmo de um número pode ser negativo. Este número, esse conjunto aqui do 0 até 1, o logaritmo dá negativo. Entendeu? Beleza? Tchau, até a próxima.